vida do teu servo. Deus, ele vai trazer uma mensagem, Senhor, ó Deus amado, que vai acrescentar no coração da igreja. Aquele que entrou aqui talvez, Senhor, preocupado, sem fé, abatido, Senhor, vai sair daqui glorificando o teu nome. Porque se olharmos, Senhor, para tudo de bom que o Senhor já fez por nós ficaríamos aqui o dia todo para agradecer. Obrigado, Deus, pela tua presença nesse lugar, pela tua presença e o teu amor, Senhor, por essa terra. É um ministério simples, mas aonde a tua presença não falta, Senhor, em favor das nossas vidas. Assim, Deus, abençoe o teu servo, guarda o teu filho e que tu possa, Senhor, se revelar através da palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. 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 Igreja velha está em reverência à palavra. Quero pedir, se na medida do possível, toda a atenção na palavra. Estava Deus falou profundamente na palavra comigo. Deus trouxe algo muito sério, um despertamento muito grande, tá? Quero pedir a atenção de todos, amém? Atrás também, tá? Hoje é 31, nós estamos num cenário de guerra. A guerra não acabou porque hoje é o último dia do ano. A guerra continua, e amanhã é um novo dia, um novo ano, amém? Então, nós estamos aqui e Deus falou algo comigo ali, sinalizou algo e eu quero instruí-los, a minha vida primeiramente, instruir a igreja, com grande cuidado. Por quê? Porque como uma coisa se inicia e como uma coisa se findar na sua vida e as suas consequências, amém? Mas Ele é um Deus muito bom. Vamos estar orando, agradecendo a Deus, né? Soberano Deus, eterno Pai, na manhã desse dia, Senhor, eu nada tenho, eu nada posso, como disse Jesus, o homem nada tem se no céu não for concedido. Eis aí a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Lâmpada, Senhor, para iluminar como nós andamos em dias de escuridão. Pai, Pai, lâmpada para os nossos pés, porque guia o nosso caminho, para que nós não possamos tropeçar e nem cair. Senhor, tu nos ajuda. Na noite desse dia, toma a sua palavra, que já é bênção, já é revelada, já é o teu poder. Manifesta nessa manhã, na vida e nos corações, Pai, dos teus filhos, através da ação do teu Espírito, para que o teu povo, Pai, venha compreender e entender, Pai, que a tua palavra é fiel e verdadeira e ela se cumprirá conforme a tua vontade. Assim eu te oro em nome de Jesus. Amém? Abre a palavra do Senhor, que está no livro de 2 Crônicas, perdão, 2 Samuel, capítulo 17. Amém, igreja? Amém. O versículo anterior é o versículo 23 do capítulo 16. Eu queria que toda a igreja, assim que todos acharem, liga até uma Bíblia para o Gustavo, por favor. 2 Samuel 17. Amém? Capítulo 23. O 23 vai ler esse versículo junto com a igreja, do versículo 23 do 16. Depois eu volto para o capítulo 17. Amém? Amém? Todos acharam? Amém. 2 Samuel fica entre Gênesis e Apocalipse, né? Se você não achou, fala para o teu irmão, ó, EBD, Escola Bíblica Dominical, passear e conhecer o livro. Amém? Todos acharam? Podemos ler? Toda a igreja vai ler junto comigo. Eu vou ler, a igreja repete. No versículo 23 e 16, que é o último versículo antes do 17. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Amém? Amém. Pode ser sentado.
17, e depois vou destrinchar aquilo que Deus falou comigo, amém? No capítulo 17 disse assim, leia, acompanhe. Primeiro versículo do capítulo 17. Disse mais Aitofel a Absalão: deixe-me escolher 12.000 homens e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. Irei sobre ele, pois ele está cansado e fraco nas mãos. E o espantarei e ele fugirá. Todo o povo que está com ele, então ferirei o rei só. Amém? Em outras versões está: e eu o matarei. Amém? Então, o que a palavra de Deus vai nos ensinar? A Bíblia vai falar de 3 personagens nessa passagem. Guarda comigo, repete comigo. Aitofel, Uzai, Absalão. E o quarto, Davi. Mas os 3 personagens principais dessa história é Aitofel, Uzai e Absalão. A Bíblia vai dizer que Uzai era conselheiro do rei Davi. Nós acabamos de ler que os conselhos de Uzai era como se Deus falasse ao rei. Entenda bem, os conselhos de Aitofel. A Bíblia vai dizer, vou ler de novo, para a gente enfatizar e entender. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultava. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi como para Absalão. Quer dizer, os reis, eles tinham conselheiros para tomar decisões junto com os reis. E a Bíblia diz que Davi, ele buscava conselho do Senhor. E Deus falava através de Aitofel. E a Bíblia diz que os conselhos de Deus estavam na boca de Aitofel. E todo reinado ele tinha conselheiros. Mas acontece que Davi vai viver um momento de guerra dentro da sua casa. Que momento de guerra é esse? Absalão, seu filho. A Bíblia diz que Absalão era o filho que ele muito amava. E começa a ter um problema no trono. Porque Absalão agora vai conspirar para tomar o trono de Davi. Só que toda a divisão que existe dentro de uma casa, dentro de um reinado, dentro de um lar, traz danos para todas as áreas, para o povo e para aqueles que o seguem. Porque tem divisões. Porque Deus não trabalha em divisão. Deus trabalha na comunhão. Só que o reino estava dividido. Mas só que agora existe uma ação do inferno na vida de Absalão. Mas aí eu te falo, foi o inferno que trabalhou? Foi. Mas Deus permitiu. Por que permitiu, pastor? Porque Davi, capítulos atrás, ele vai errar com Deus. Ele vai pecar. Ele vai pecar e ele vai colocar a vida de Urias à morte. Um homem fiel, um guarda fiel. Porque Davi vai tomar a mulher de Urias. E vai tomar na vida daquele que é fiel a ele. A Bíblia diz que Urias era um soldado de guerra e era fiel e era leal. Eu quero falar uma coisa para você: Deus não aceita deslealdade. Eu não aceito, e você não precisa se preocupar se alguém for desleal comigo ou contigo, porque existe um céu que no tempo oportuno vai trabalhar, vai tratar, vai chamar para perto, vai chamar para conversa. Só que todo o perigo é de que tudo quando acontece situações onde Davi não foi vigilante, que a Bíblia diz que Davi devia estar na guerra, mas não estava no seu palácio. Ele estava distraído no momento onde o seu povo estava lutando. Mas ele estava, a Bíblia diz que ele estava na torre, não na vigilância. Ele acabou contemplando a mulher
de um outro tomando banho e a desejou, começou a tê-la e fez de tudo para tê-la e acabou. A Bíblia diz que um abismo leva a outro, que depois ela acabou engravidando, ele quis ocultar e depois ele promulgou a morte dele para que se encobrisse. Como o nosso Deus é um Deus que tudo sabe, é um Deus que tudo vê, é um Deus que nada se encobre, é um Deus que trabalha no silêncio, é um Deus que faz justiça, é um Deus que, se você deixar, se você não falar, deixa ele falar, ele fala. Se você não vier com a tua mão querendo guerra, ele guerreia. Se você não quiser, você não vai ouvir tudo que tem para ouvir mesmo. E porque eu não sou, ele vem e fala com você. Ele trabalha, ele coloca as coisas no lugar. Ele faz aquele que diz que é não ser nada. Ele faz aquele que diz que não é nada ser alguma coisa por louvor dele. Porque Deus está na simplicidade. Deus ama o que é simples. Deus trabalha naquele que é leal, aquele que o coração é falho, mas se volta para Ele. É isso que Deus quer, é isso que Deus espera. Mas existe um problema dentro da casa de Davi, do seu reinado. Agora uma conspiração, e Absalão, seu filho, toma o seu trono. A gente sabe que nas promessas de Deus, na vida dos reis, dos seus, existem sucessores. Provavelmente Absalão poderia ser ele, que iria ser o sucessor de Davi, mas ser sucessor é dentro de um tempo de Deus, não tomar fora do tempo. Mas Deus falou que trataria com Davi, e Ele falou na sua palavra que quando Davi, o profeta, foi na direção dele, que ele estava achando por algum momento que ia passar batido, que tudo que ele fez estava oculto. Eu quero te falar que o nosso Deus é um Deus perdoador, sim, mas Ele não é um Deus de amnésia. Ele é um Deus que corrige aquele que Ele ama. E Ele amava e Ele ama Davi. A Bíblia vai dizer que Ele manda um profeta, Natan, na casa de Davi, no palácio. Imagine você o que é um profeta falar com um rei que cometeu pecados terríveis. O rei pode matar ele, pode dar ordem, mata, esse cara é louco. Ele vai chegar lá e ele fala assim, porque eu louvo a Deus é pela coragem do profeta. Eu quero falar já para você, Deus não manda quem vai recuar numa missão, guarda bem essa palavra, numa missão que requer risco. Deus sabe que Ele vai mandar, que vai dar o recado. Porque Ele falou, Senhor, olha que o profeta lá falou assim, como falarei eu ao rei? Isso que tu me mandou falar a ele, como falarei? E ele vai, Deus deu sabedoria com uma parábola. E ele vai chegar ali, Davi, rei Davi, o que nós devemos fazer com um homem que tem mais de 700 ovelhas? Porque naquele tempo o rei ele tinha a rainha e suas concubinas. Poderia ter muitas mulheres naquele tempo também, mas não hoje. Mas o que acontece? Ele vai dizer assim, e veio este homem e tomou a única ovelhinha de um outro homem. Davi falou assim, esse homem é digno de morte. E o profeta falou, este homem és tu. Mas eu quero falar uma coisa para você nessa noite, nessa manhã. Esse mesmo Deus que nos trata, que nos corrige, Ele também assiste o teu coração quando você se rende. Davi poderia dar uma ordem de morte sobre o profeta, mas ele sabia, o Deus do poderoso me achou. Não vai passar batido, não vai passar desapercebido. Eu quero falar uma coisa para você, deixa com Deus. Deixa tudo com Ele, porque Ele trabalha na hora certinha. Ele não se adianta nem se atrasa. E agora na palavra
túnica de um soldado seu que era leal e fiel a ele. Ele vai dizer: és tu. Ele vai dizer, Salmo 51, pequei contra os céus, pequei contra ti. Mas sabe o que me alegra? É que Davi vai falar assim, e vai dizer assim: não me tire a tua coroa, não me tire o seu reinado, não retire de mim o teu Santo Espírito, não retire de mim a tua presença. Davi sabia que as guerras que ele vencia, porque ele tinha Deus do lado dele. Então ele já não estava preocupado. Coroa para mim não significa nada. Reinado, Estado, significa nada. Se o Senhor não for comigo, eu vou perecer. Não vou saber nem como conduzir esse povo. E por causa do coração contrito e quebrantado dele, que ali ele se rende e ele fala. Em outras palavras, o céu me achou. Porque ele tentou encobrir de várias formas. Mas eu quero falar uma coisa para você. Não tenta fazer justiça, não. Deixa Deus fazer. Porque ele tentou, porque às vezes a gente vive em cenário que as pessoas tentam encobrir aqui e ali, um monte de situações, como achando mesmo que as coisas vão ficar do jeito que estão, mas pô, vai acabar em isso. Não vai não. O céu não perde nada de vista. Por que eu estou falando isso? Porque agora o cenário muda. Deus falou: ó, eu vou entrar com a espada na tua casa. Falou para ele. Sabe por quê? Porque Deus sabe onde tratar. Porque Davi foi homem de grande guerra, ganhou muitas guerras, mas perdeu a maior guerra. Deu na sua família. Toda a sua família pereceu. A sua filha Tamar foi violentada. O seu irmão mais velho, Donias, matou seu irmão. E Absalão conspirou, tomou seu trono. É, Jesus. Então isso foi o preço que ele pagou lá. Mas também ele teve a oportunidade de se arrepender. E ele se arrepende. Deus nos chama ao arrependimento. E quando ele se arrepende, ele vai achar o quê? A graça e a bondade. Que ele vai dizer assim: um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. E Davi ainda vai achar o favor de Deus. Talvez ele olha, ele adulterou e mandou matar. Meu Deus, quanta coisa terrível. Mas eu quero falar que Deus morreu por pecador. Jesus falou que médico é para quem está doente, da alma. Não é para quem está bom, não. Os médicos são para os doentes. E o que eu mais amo é porque agora o cenário muda, né, lá dentro do palácio. Davi que está no trono se torna um fugitivo. Imagina uma coisa, ele tem que lutar contra o seu filho no trono. E a Bíblia vai dizer que Absalão é o filho que ele mais ama. A Bíblia diz isso. É o filho do coração dele. Que eu acho que é uma coisa que nós devemos ter muito cuidado. Todos os filhos têm que ser amados por igual. Mas a Bíblia reflete que Absalão ele era o filho mais caro. Tanto que na sua morte diz: Absalão, Absalão, chorando meu filho. Agora a gente vai para dentro do cenário e a gente vai falar dos personagens. Aitofel, que nós lemos aqui que tinha os conselhos de Deus sobre a boca dele para o rei. E temos Uzai, que sempre teve um bom conselho. Qual o irmão lá? Uzai sempre teve o bom conselho para o outro. E mesmo em dias difíceis. Porque tem dias difíceis que as pessoas mudam o conselho temendo. Mas o que vai acontecer agora é o seguinte, é um detalhe importantíssimo. Queria que você prestasse bem atenção. Está vendo uma Urias? Era Urias. Urias era casado com Betseba. Para não dar um nó na cabeça. Presta atenção. Aitofel é avô de Betseba.
Passou-se alguns anos depois. Mesmo depois que Davi pecou. Passou um tempo. Até que o trono fosse tomado por Absalão, seu filho. Mas o que eu quero falar nessa manhã é que Aitofel agora, ele deixa de ter os conselhos de Deus para o rei, ou para quem está no trono, uns conselhos fortes. Por quê, pastor? Porque ele tem uma mágoa. Ele tem uma mágoa. E ele está esperando só a oportunidade para destruir Davi. Ele está esperando uma oportunidade para trazer uma palavra de morte, incentivar outros no seu propósito, levar outros também para um caminho que Deus não falou para fazer. Se Deus falou que é comigo que vou tratar, sou eu mesmo, não vai ser ninguém, vai ser você, não vai ser pai, não vai ser irmão, não vai ser tia, não vai ser pastor, vai ser ninguém, vai ser ele. E ele tem o tratamento correto, o tratamento certo, na medida certa. E a Bíblia vai dizer que ele espera o momento, e quando acontece a conspiração do trono, ele vai apoiar quem? Absalão. Porque tudo aquilo que começa errado não tem como dar história. Tudo aquilo que começa na reprovação do céu, que o céu falou assim: eu te coloquei no trono, eu não assinei Absalão no trono, o trono é de Davi. Ele errou, mas o trono é de Davi. Sou eu que vou corrigir ele do meu jeito. Por quê? Porque Deus encontrou em Davi o que não encontra no coração de muitos de nós. Às vezes tem que se arrepender. O outro errou comigo, mas eu estou guardando aquela mágoa. Fez comigo lá atrás, eu quero distância. Não, Deus está falando: esquece os ressentimentos, porque os teus ressentimentos podem trazer dano na tua vida. Eu não sei o que você passou todo 2023. Que final hoje? Situações que falaram, pessoas que te magoaram, que te entristeceram, que te decepcionaram. Mas eu quero falar para você que quando Davi ouve a notícia, Davi está fugindo. Davi está escondido na floresta porque seu filho está preparando um esquema para matá-lo. A Bíblia vai dizer que ele lá na floresta, ele sabe que Aitofel está aconselhando Absalão a destruir ele. Porque ele tem uma mágoa. Porque ele tem uma mágoa de quê? Destruiu a vida da sua neta. Quando armou aquela cilada toda para Urias, e Urias morreu. Mas o que eu quero falar nesta manhã é que não importa o que já fizeram conosco, se nós servimos ao Deus de Israel, o Deus que é fiel e justo, verdadeiro e que não passa nada batido, deixa com ele. Porque o que tu não vê, ele vê. O que tu não sabe, ele sabe. Porque ele não alcança, o que você não alcança no coração do outro, ele esquadrinha até os rins, diz a sua palavra. Ele sabe de tudo. Ele não poupou nem da vida. E a Bíblia vai dizer que Aitofel agora arma cilada. E Davi lá vai orar assim, olha só o poder da oração. Senhor, guarda Absalão, meu filho, está fugido, é pai, mas ama. Está fugido, é pai, errou com o Senhor, mas ama. Guarda Absalão, meu filho, dos conselhos de Aitofel. Conselhos que ontem no trono com Davi eram conselhos de Deus, hoje são conselhos de morte. Por causa de uma mágoa que está no coração dele do tempo que se passou na vida da sua neta, Betseba. O que Deus está nos ensinando nesta manhã é que tem sentimentos na nossa vida que a gente tem que pedir a Deus para tirar e deixar Deus trabalhar, porque a gente não vai mudar as pessoas.
elas vão errar conosco. Nós vamos errar com outros também. Porque somos falhos. Mas você não pode privar a mágoa do teu coração, guardar. Privar a graça de Deus sobre a tua vida. Se a mágoa estiver em você, você é privado da graça. O que é a graça? É o favor imerecido de Deus. Tu não merece, mas Ele te abençoa. Teus filhos não merecem, mas Ele abençoa. O que você pede não merece, mas Ele te concede. Nós quando eu tenho um sentimento, quando eu tenho um sentimento, eu falo para mim, eu estou dizendo, Deus, Senhor, você está pedindo demais. Deus está falando, te perdoei, filho. Eu morri na cruz para te perdoar. E você não vai perdoar Ele? Perdoa. Ah, Senhor, mas fez isso, me fez muito mal. Perdoa e deixa no céu, porque o céu trata. O céu trabalha. Ah, mas demora. Quem disse que eu estou procurando tem pressa não, sabe por quê? A justiça de Deus é, sabe por quê? Deus não tem prazer que se perde. Se nós quiséssemos justiça de Deus, minha irmã, eu acho que a gente tinha uma sobre a terra. Porque o Deus, Senhor, fulmina, né? João e Tiago queria que Deus lançasse fogo do céu. Jesus, Senhor, peça que lança fogo do céu. Não é assim que a coisa toca, não, meu filho. Se você está aqui, porque Deus te deu muito quanto de você. Muitos processos você fez. Talvez tem situações na minha, na tua vida, que você talvez não alcançou uma vitória mais repentina, mais rápida, por conta de algumas áreas da sua vida que você precisa entregar ao Senhor. Deus está falando, entrega. Ah, Senhor, você pode ser seletivo, pode. Na tua casa quem entra, você pode. Você não pode guardar nada. Aí eu perdoo, mas lá cai o carro. Quando lembrar da pessoa, não, sabe por quê? Ferida cicatrizada pelo Senhor, eu lembro, mas não dói. Posso lembrar, porque eu não tenho habilidade. Não dói mais. Por que não dói? Porque eu perdoei. Não dói mais. Quantas marcas de criança nós temos cicatriz? Olha para a cicatriz, aí eu lembrei, foi aquele gargalhão que eu estou aqui. Entendeu? Olha a cicatriz, não dói mais. Só lembra o que aconteceu. Sabe por quê? São pessoas que Deus quer alcançar. E uma coisa que mais agrada a Deus, irmão, orar por aqueles que não nos perseguem, orar por aqueles que não nos amam, não tem diferença conosco por ser estudantes do inferno, não é fácil. Mas orar para aqueles que estão orando, para aqueles que nos perseguem, orar para aqueles que querem mal, sabe? Porque quando eles quiserem mal sobre vocês, quem não vem, aqui vem, porque você segue Jesus. Jesus nunca pagou mal também. Mas Jesus chamou muitos de filhos do diabo. Sabe por quê? Porque tem pessoas que são irreconciliáveis. Não quer Deus. É diferente. Não quer. Eu não sei o que é. Então, se eles não querem, deixa com Deus. Naquele grande dia do juízo, eu vou ser privado da minha salvação, porque eu tenho uma diferença com o água. A Bíblia diz que devemos seguir a paz com todos. E a santificação, que a qual sem ela ninguém verá Deus. Não é balela, não é palavra. Sabe por quê? O Evangelho é simples. Mas o Evangelho é perdão e amor, arrependimento. Não tem jeito. Não tem outro jeito. Ah, mas falou duras palavras para mim. Perdoe, irmão. Perdoe, irmão. E aí, quando assim? Deixa com Deus. Sabe por quê? Outro dia eu vi um vídeo, eu achei tão lindo. Um vídeo tão lindo. Dois personagens brincando de jogar garrafinha para cair em cima da mesa em pé. Aí estavam brincando de dar tapinha. Eu acho que eram amigos. O primeiro jogou. Aí a garrafa caiu em pé. Ele falou, deu um tapão aqui. Aí o outro, tapa assim. O outro. Aí ele já se... Aí chegou a vez do outro. Ele já sentiu o tapa. Aí chegou a vez do outro. Você pegou o tapa aqui, jogou, aí caiu também. Agora é minha vez de bater. Ele fez. Deu um beijo. Vou esperar o quê? Às vezes as pessoas que nos magoaram estão esperando que a gente retroceda, devolva, volte com aquilo que nos fez. Mas sabe por quê? Cada um dá o que tem.
Ele tinha um tapa para dar, o outro tinha amor para dar. É assim que você vai dizer que você serve a Jesus. O amor que você tem para dar. Olha, tu errou para caramba. Te amo, Deus. Entendeu? Eu vou fazer uma coisa sua vida. Amém? Mesmo se a pessoa amanhã não ouvir, deixa eu falar. Mas não se crê. Voltando para a palavra. E o que isso vai acarretar? Agora, Aitofel estava na guarda, aproveitou a oportunidade de uma mágoa. É a hora. É a hora de acabar com Davi. Não passa à frente de Deus. Maior erro de Aitofel. Tinha ontem os conselhos de Deus na sua boca para o rei. Agora entrou na frente de Deus para querer tratar o rei. Ele não, o rei é tipo de morte. Quem somos nós? Para dizer que o outro é digno disso ou daquilo, quem somos nós? Somos pecadores miseráveis, dependentes da graça de Deus, da bondade. A Bíblia vai dizer que ele dá um conselho. Absalão ouve, é um filho. Mas Davi está orando. Davi está falando, Senhor, guarda Absalão. Quando ele fala guarda Absalão, guarda o coração de Absalão. Na decisão, guarda ele dos conselhos de Aitofel, que agora é conselho de destruição. Eu falo para você, quando você ora, não pedindo guerra, mas pedindo que Deus cesse a guerra. Nosso Deus é Deus de guerra, não é Deus de paz. Deus de paz, porque Ele sabe a hora certa de agir. E o mais maravilhoso é que agora, quando ele ouve esse conselho, quando ele ouve, ele vai perguntar se Uzai é o que sempre se manteve bom conselheiro. Absalão falou assim, esse é teu conselho, Aitofel? Sim. Agora vamos ouvir o conselho de Absalão, de Uzai. Uzai falou assim, desta vez, olha quem falou para o rei, Absalão, desta vez os conselhos de Aitofel não é bom. Eita. Ele falou, desta vez, por quê? Porque por toda uma vida os conselhos dele foi bom porque foi de Deus. Porque o que é de Deus é bom. Mas agora não é. Porque os conselhos dele foram, vamos seguir teu pai com 12 mil homens, deixa que eu arrumo, vamos à frente. Ele está fugindo com fome, cansado, vamos alcançar e vamos matar ele. Aí o rei, Absalão, filho de Davi, que estava no trono, tomou o trono do pai, falou, e o seu conselho é qual? Quando você ora, o conselho de Deus prevalece. Aleluia. Quando você ora, o inferno pode ter uma sentença, mas quando chega o conselho de Deus, diz a palavra que Deus, Ele frustra os conselhos das trevas. Ele frustra os conceitos dos homens. Ele frustra toda reunião maligna para estabelecer a sua vontade. E a palavra vai dizer que, deixa eu usar, desta vez os seus conselhos não são bons. Porque Davi está fugindo. Mas ele está com seus melhores homens e valentes. Mais valentes que ele. E ele está como uma ursa que perdeu o seu filhote. Quer dizer, ele está enfurecido. E não será fácil para os seus homens vencer, porque ele é homem de guerra, de bosque, de mata. Ele é um homem experimentado nas suas armas, na sua espada, nos seus homens que estão com os seus bárbaros. E certamente, se seus homens voltarão derrotados, o teu nome, ó rei, será envergonhado. A Bíblia vai dizer que Absalão falou assim, segue o conselho de Uzai e não perseguiremos Davi. Eu quero falar para você que quando Deus toma o domínio da sua vida diante de um sentimento alimentado por outro para trazer a destruição, quando Ele toma o teu coração e você deixa Ele trabalhar, Ele vem com você. Ele vai te dar a paz que você precisa. A Bíblia vai dizer que Davi estava fugindo.
Mas a Bíblia vai dizer que os conselhos de Uzai foi o que prevaleceram, porque eram os conselhos de Deus. Às vezes a gente fica preocupado com os nossos filhos, com as suas amizades, no trabalho, colega, mas a gente tem que pedir, Senhor, guarda eles dos conselhos malignos de Aitofel. Levanta Uzais para abençoar, para ensinar, para dar uma palavra de Deus na vida dele, porque Uzai nunca perdeu o temor a Deus. Mas Aitofel, por causa de uma mágoa, perdeu o temor a Deus, ele estava guardado no coração dele, a hora certa se manifestou para destruir. Mas o nosso Deus entende. Então, e no final de tudo, a Bíblia vai dizer que por causa dos conselhos de Aitofel, maligno, não ser aceito pelo rei Absalão, a Bíblia diz que Aitofel suicidou. Colocou fim na sua vida. Então eu quero falar algo na manhã desse dia, como reflexão tarde desse dia. Não deixe que Satanás, sabe, ele cria raiz e sentimento da sua vida por outrora que outros fizeram comigo contigo. Mas libera o perdão, deixa com o céu. Porque eu costumo dizer o seguinte: o céu sabe quem está certo, o céu sabe quem está errado, mas tudo que o céu não quer é que você perca a reconciliação, que você fique separada dele por conta do sentimento. Porque Deus não abre mão disso. Deus não tem negócio que Deus entende, Deus sabe que o povo enfermo. Deus não tem isso. Porque a oração que Jesus nos ensinou é: perdoa os nossos pecadores, os nossos devedores, assim como nós perdoamos a quem nós devemos, quem ofendemos. Em outras palavras, existem duas versões: a quem ofende e a quem deve. Tem pessoas que nos devem muito, porque fez muita coisa por nós, nos ofendeu muito, mas também já ofendemos pessoas também, já devemos a pessoas também, e Deus nos perdoa, porque nós abrimos o coração para pedir o perdão a Ele. Não deixe que ressentimento, porque quem se alimentou do sentimento de Aitofel foi o diabo. O diabo se alimentou o tempo todo guardando. Passou um tempo, irmão. A Bíblia não relata qual foi o tempo, mas passou. O momento oportuno se manifestou. E se fosse uma ação de Davi, que Davi estava fugindo, estava vivendo o resultado do pecado dele. E Deus falou que ia fazer uma reboliço na casa dele. Mas ele sabia o seguinte: mas contudo, pelo arrependimento dele, Deus também falou assim: ó, é meu filho, Deus falaram, se arrependeu. A Bíblia fala que ele, o arrependimento dele foi genuíno, né? Porque ele pediu para que Deus não retirasse dele o seu Santo Espírito e nem lançasse ele para fora da sua presença. E Deus o alcançou de volta. Por que eu quero falar isso? Por mais que o outro errou, que o cara tenha desviado, Deus sempre pode trazer de volta. Porque a gente não conhece o coração, mas Deus conhece. Se tem maldade, se não tem, deixa com Deus. Fica na vigilância. Fala menos. A gente tem vontade de falar disso, não vai ficar assim não. Eu olho o choro, botar a mão do Senhor, porque, irmão, quando Deus chamar para conversa, a terra fica pequena, a terra fica estreita. Ele não perdeu o controle de nada. Ele está no controle de tudo. A Bíblia vai dizer porque, e com a morte de Aitofel, depois tem um reboliço no trono. Deus permite que Joabe se levanta. Joabe era um homem que não era muito leal aos reis, mas Deus, ele se levanta e mata Absalão. Davi não aprova, mas ele mata. E Davi toma de volta, é colocado de volta no trono. Tem coisas que Deus quer colocar de volta nas nossas mãos, mas Ele está falando: não precisa matar e trazer dano de ninguém. Deixa que eu faço. Porque o que eu estou fazendo comigo é o nosso tratamento. Eu preciso tratar na tua vida. Eu preciso fazer você ser uma pessoa mais tranquila. Eu preciso fazer da sua vida uma pessoa que freia mais os lábios, que você não precipitar. Quando vê, está embaraçado com um monte de problema, está cheio de inimizade na família. Gente, imagine quantas famílias numa data festiva estão separadas.
estão afastadas uma da outra, porque no meio do ano, no início do ano, no decorrer do ano, acontecendo um problema, não vou lá não. Esse é o diabo quer. Não é aquela comunhão falsa não, Deus quer tratar, sarar e estar de perto. Porque você não vai viver com pessoas perfeitas. Você vai viver com pessoas que têm falhas. Entendeu? Então, aprenda. Nós vamos viver com uma falha do outro. Peça a Deus. Não tem que ser o professor de ninguém. O Espírito de Deus é o melhor professor para ensinar. E Deus vai ensinar no seu tempo. Porque se fosse para nos ouvir, já tínhamos ouvido, já tinha tomado conta. Porque Jesus falou também, o profeta na sua casa não tem nome. Não vamos ouvir, mas o céu faz ouvir, de um jeito ou de outro. Ou por bem, ou apertando o negócio. Deixa para o céu. Né? Então, nós vamos estar orando. E nesse momento de oração, eu queria que você colocasse aquilo que mais entristeceu neste ano, ou no ano que não, ou no ano retrasado, que passou na tua vida, e que ainda pendura no teu coração. Que ainda te marca, te mandou. Peça nessa noite na pessoa do Espírito Santo para tirar. Você vai sentir bálsamo no meio do coração. E que isso não vai ser mais impedimento para eu e você viver o que Deus tem para mim. Porque senão, virada de ano, é só mais uma mudança de um ano. Tudo vai se tornar melhor. Amém? Vamos estar orando, amém? Deixa a Maria de pé. Pastor vai preparar. Amém? Está orando. Estamos já encerrando. Porque nessa hora você está levando o seu pensamento, se distrai de tudo. De tudo que você estiver fazendo, se distrai. Leva o teu pensamento aquilo que mais te preocupou. Peça a Deus, Senhor, eu não quero saber, não preciso saber. Mas o Deus que a gente serve sempre. Amém? Perdoa, mas assim, fala, Senhor, eu libero. Senhor, vai, sabe que quando você libera, o céu libera uma palavra para você. Tinha um jovem aqui, um minuto. Ele tinha uma mágoa da avó dele. Ele não conhece. Desde 10 anos que ele falava com a avó, porque a avó um dia chamou a atenção dele. E vó ama. Ele tem 20 anos, está com 21. 10 anos, 5 filhos, o único neto não ia lá ver ela, não falava com ela, não se entendia com ela. Ela tem 70 anos. Aí, um dia eu fui entregar um produto na casa dela. Aí ela falou assim, eu escolhi a avó do fulano do senhor. Aí foi contigo, tá, poxa. Ele é o único neto que não fala comigo. De uma tristeza tão grande. Né? Um dia eu chamei a atenção dele, e ele ficou aborrecido comigo, nunca mais quis falar comigo. Eu não queria partir com isso. Aí eu falei, bem, deixa Deus trabalhar. Um dia, poucos dias depois, Deus deu uma oportunidade, eu mostrei o testemunho. O outro jovem falou assim, e ele não fala que a avó dele não, tinha um assunto. Eu falei, que isso, cara? E ele querendo emprego, gente, ele querendo que Deus abrisse a porta. Ele que Deus trabalhasse nesse tudo fechado, tudo difícil. Eu falei, que isso, mano? Como é que você quer que o céu trabalhe a teu favor? Aí não tinha como eu falei, agora te ama. Você, não é porque parecia que poderia ter dentro de uma pessoa que não era parente que tira ela. Aí eu falei, olha, o céu não está preocupado com quem está certo e errado, não. O céu sabe quem está certo, mas ela te ama. E outra coisa, tem um peso espiritual sobre a sua vida. Ela é vó, ela faz parte da genealogia da tua casa. Aí ele falou assim, meu Deus, olha, louva a Deus. No dia seguinte, ele foi lá, se ajoelhou diante da avó, abraçou a chegada dela, assim ela voltou para mim. Falou assim, vó, me perdoa, porque eu estou errado. Sabe que ela disse que abraçou ele e falou assim, olha, eu agora posso morrer em paz. Tem quantas situações que Satanás nos prende. Eu quero falar para você que não passou 15 dias, Deus abriu uma porta de emprego para ele. Abriu uma porta de emprego, eu falei,
necessidade que o coração dele queria. Jovem, quer trabalhar. Poderia ser muitas outras coisas. Estou dizendo que Satanás ele encontra repouso para agir. E ali ele se reconciliou. A família lá pode ter suas diferenças, mas está lá, falando com a alma dele. Me ligou alegre, feliz. Sabe por quê? Eu falei, mano, deixa que Deus faz. E Deus fez. Então, não acha que seja impossível, não. Vamos estar orando, amém? Soberano Deus e eterno Pai, diante da tua palavra que nos ensinou, Pai, através de um personagem chamado Aitofel, que um dia era uma bênção muito grande na tua casa, que aconselhava até o rei com as suas palavras de sabedoria. Mas, Pai, por um fato, por um acontecimento dentro da sua casa, dentro da sua família, Pai, ele guardou um ressentimento no seu coração, Pai, e no momento oportuno, Pai, ele, Pai, se manifestou, Pai, para destruir aquele que um dia o feriu. Mas, Pai, o rei Davi, mas, Senhor, eu te louvo, Pai, que, Pai, nessa noite, nessa manhã, tu está nos dando a oportunidade de nós rever os nossos conceitos e te pedir perdão, Pai, quando nós não perdoamos. Eu te peço, Pai, nos ensina a perdoar, porque salvação do teu Espírito, porque nós não queremos ser privados da tua graça e nem da tão grande salvação daquela cruz por nós. Assim, Espírito Santo, trabalha na vida dos teus filhos, dos meus irmãos. Trabalha, Senhor, aonde foi ferido, aonde foi, Senhor, a causa da dor, porque, Pai, nós não tratamos o efeito, o teu Espírito não trata o efeito que causa hoje, ele trata a origem, onde tudo começou. E é o que eu te peço, amém, Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, que tu trabalha na origem do coração de cada filho teu, repreendendo toda a ação do diabo, aonde ele ganhou terreno, ganhou força para soprar nos ouvidos dos teus filhos, que é assim mesmo, que cada um por seu lado e que não tem comunhão coisa nenhuma. Ele é um sem família, ele já está derrotado, ele já está condenado, ele e seus demônios. E no nome de Jesus, Pai, tu vai abençoando. O amanhã te pertence. O que vai acontecer amanhã te pertence, nesse novo ano. Mas é com ação de graça eu já profetizo sobre a vida dos teus filhos, que será um ano de luta, sim, mas será um ano de muitas vitórias, Pai, junto contigo. Ajuda teus filhos a caminhar com força, na força, Pai, do teu poder, destruindo e destronando toda a obra do inferno. Assim, Pai, que tu venha arreatar, Pai, pais aos filhos, filhos aos pais, parentes, vizinhos, Pai, e que todo sentimento, Pai, que não te louva, que tu reprova, caia por terra nesta tarde, nesse dia, no nome de Jesus. Porque, Pai, se nós não fizermos a reflexão de um ano, que vivemos muitas coisas em ti, tu até aqui tu nos ajudou, é beleza. Não tem sentido te servir. O sentido de servir a ti é crescer, é aprender, é ser corrigido, é amar, é perdoar e se arrepender. Contudo, meu Deus, muito obrigado por tudo, pelo teu ensinamento, porque nós não somos nada sem ti. Somos pó e cinza. Pai, uma hora nós estamos bem, a qualquer momento podemos estar mal. E se não for a tua mão para nos colocar de pé, nós não venceremos. Contudo, ser com teus filhos, no nome de Jesus. Amém? A igreja louva, das palmas do Senhor, amém? Queria que a igreja fechasse a sessão. Esse vídeo é 1 minuto e 22.
bem atento. É 1 minuto e 22. Eu estava ouvindo saber o que esse homem de Deus falou. E tem tudo a ver com a palavra que Deus falou comigo hoje. Lá para a igreja. Pode soltar, pastor. Não se distraiam de nada. Quando alguém decepcionar você, quando alguém frustrar você, quando alguém virar as costas para você, quando alguém não corresponder à sua amizade ou ao seu trabalho, não faça registros de mágoas. Toque a vida. Há muitas pessoas que, ao se decepcionarem com alguém, congelam esta mágoa, armazenam esta mágoa, e elas adoecem emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Não faça arquivos de memórias amargas. Eu posso até lhes garantir uma coisa: as pessoas vão nos decepcionar, e nós vamos decepcionar as pessoas. Você não é uma pessoa perfeita, você não se casou com uma pessoa perfeita, você não tem filhos perfeitos, você não tem pais perfeitos, você não frequenta uma igreja perfeita, você não trabalha numa empresa perfeita. Portanto, as pessoas vão falhar com a gente, e nós vamos falhar com as pessoas. A questão não é o que as pessoas vão fazer com você, a questão é como é que você vai reagir a isso. Elas falam mal de você, você fala bem delas. Elas perseguem você, você ora por elas. Elas amaldiçoam você, você abençoa elas. Elas abandonam você e você não faz registros de mágoas. Amém? Palmas a Deus. Um grande ensinamento, né? Da parte de Deus, né? Sabe por quê? Porque Deus nos ama e quer muito nos presentear. Porque o maior presente é a salvação em Cristo. Amém? Vou passar para o pastor Luiz para vocês, amém?